Olá, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Rodrigo Sevilha e este é o Livro das Alegações. Hoje nós vamos falar de um tema mais filosófico, para quem tem interesse nesse tipo de coisa. No meu trabalho, principalmente no meu livro Monadofilia, eu usei o conceito de mônada, mas eu não defini o que é uma mônada. Então, lá vem o texto que eu escrevi agora, vou ler e comentar. O texto é uma definição provisória, mas necessária de mônada. Independentemente do que se possa entender por mônada em Leibniz, né? O certo é ter esse tz no fim, porque é Z, né? O Z no alemão é tz. Leibniz, que certamente me influenciou muito, convém trabalhar numa definição que se faz necessária ao esclarecimento da minha monadofilia, embora esta deva ser obrigatoriamente provisória. Não tenho condições de sustentar verdades definitivas na minha pequenez, e nem quero. Deste modo, o que chamo de definição pode não passar de um ensaio de definição. Então eu estou falando isso aqui para o pessoal acadêmico, né? Que eu vou falar isso aqui, mônada, de repente cai alguém aqui que estuda filosofia e vai falar, não, mas peraí, você tem que definir melhor os conceitos, trabalhar, plá, plá, plá. Não, meu interesse não é trabalhar na academia, senão eu já estaria aí, pensa assim. Né? Usa a sua lógica. Né? Se você for bom em lógica, né? Se você estuda filosofia, você deveria ser bom em lógica. Melhor, mais do que eu, porque eu não sou estudante profissional de filosofia. Sou estudante amador. Tá? Minha lógica é meio pé de chinelo, que nem todo mundo. Minha lógica é do quitandeiro da esquina. Tá? Então é o seguinte, o rigor que você possa eventualmente estar querendo, eu mesmo não estou querendo. Não é meu problema. Eu já até expliquei no meu livro por que não. Quem quiser vai lá e estuda. Quando eu falei do problema da filosofia, das petições de princípio, e também quando eu falei do dom de soberania que espiritualmente ultrapassa a pretensão filosófica quando ela vai além do limite normal dela, né? Do limite conveniente espiritualmente falando. Então, não queira procurar aqui coisa que eu não estou oferecendo, rigor metodológico, acadêmico, eu nunca quis ter, senão eu estaria na academia. Eu estou aqui por quê? No meu canal, falando do que eu quiser, do jeito que eu quiser. É porque eu gosto de liberdade, mais do que da sua certeza. Mas vamos lá, qual seria a tal definição ou esboço de definição? Mônada é uma unidade espiritual, metafísica e ontológica, capaz de ser tanto sujeito quanto objeto da experiência do amor. Então eu estou dizendo que mônada, obviamente, é uma unidade, por quê? É a origem da palavra monos. Né? Mônada vem de monos, que no grego quer dizer unidade, singularidade, individualidade. Então você tem uma unidade cuja característica, né? Então definição qual é a definição de definição? Gênero próximo, diferença específica. Né? Ainda lembrei de Aristóteles aqui, hein? Gênero próximo, diferença específica. Então mônada é gênero próximo, um tipo de unidade cuja característica particular, então, diferença específica, é ser espiritual, metafísica ou ontológica. E aí, para você falar, mas o que quer dizer isso aí, né? Espiritual, metafísico, ontológico. Quer dizer ser capaz tanto de ser sujeito quanto objeto da experiência do amor. Tá bom? Então existe uma relação amorosa entre as mônadas, e ser mônada, no sentido espiritual que eu estou colocando aqui, quer dizer você ser capaz tanto de amar quanto de ser amado. Tá? Essa é a definição. Amor, como já defini antes, é o desejo que o amante tem pelo bem do amado. Essa definição eu já coloquei no meu livro antes. Uma das maiores complicações na ontologia geral é a derivação do físico a partir do metafísico, já que isso requer uma certa decadência da contemplação do simples ao raciocínio do complexo. É assim que a influência de Leibniz preciso somar a de um Plotino, voltando ao fundamento dos princípios da razão suficiente, que é um ato contemplativo que pode ser vivido, mas não explicado. Disso não se deveria considerar que o idealismo é irracional, mas antes que ele é racional num nível que não nos pertence, que é o do próprio Logos divino. É muito abuso ou pretensão supor que o que escapa da razão humana é irracional. Então aqui eu estou falando várias coisas, esse aqui está bem denso. Quando eu escrevo filosofia é denso mesmo. Mas vamos lá, deixa eu tentar explicar sem deixar o negócio muito longo. O problema da ontologia é quando a gente parte dos princípios simples da metafísica para a derivação no mundo físico. Tá bom? Sempre esse foi o problema dos universais, etc, etc. O que a gente tem que fazer é entender que
o lado que mais interessa da filosofia, principalmente para o meu trabalho, é o lado ligado à metafísica, que é o lado simples da história. Então, se você tenta entender além da simplicidade, você está procurando problemas na derivação da multiplicidade, para usar um termo do Plotino. Então você está entrando na complexidade da multiplicidade e está tentando resolver problemas nessa esfera, quando eu estou falando que a esfera espiritual está acima e ela é mais simples. Então não adianta você falar assim, mas aqui eu não consigo entender essa mônada aí, amar e ser amado está muito complicado. É complicado porque você está trabalhando aqui embaixo, aqui em cima está certo, está tudo resolvido. O problema é que você está aqui e você quer que eu resolva o problema do amor, que é uma questão superior, nesse nível aqui, aí não dá, entendeu? Então você tem que entender que ou você faz uma contemplação do logos divino que é superior ao seu, logos humano, ou você está limitado ao logos humano, então é uma solução kantiana, acaba com a metafísica, estou no logos humano e preciso resolver tudo aqui. Então o amor vai ultrapassar a sua esfera de filosofia, tá bom? É disso que se trata o problema. Então o pessoal fala assim, não, peraí, o pessoal vai falar, o idealismo é irracional, esse negócio de amor, não sei o quê, o bem supremo, o sumo bem. É o mesmo primeiro motor imóvel do Aristóteles. Não, isso aí é irracional, não dá para provar, não é metafísica, é complicado, não sei o quê. Não é complicado, é simples, na verdade, né? E o problema é que você quer encaixar realidades que superam a razão humana dentro da razão humana. Aí você não consegue e fala que o problema é dessas realidades e não da sua razão, que não consegue. Tá entendendo? Então é que nem você fazia assim, vamos dizer, que eu pego um Fiat Uno e tô andando lá fazendo um safari na África. E eu encosto o Fiat Uno e vejo um elefante. E eu falo, vou pegar esse elefante e colocar no meu porta-malas e levar para casa. Olha que ideia. E eu pego o elefante e tento enfiar ele no porta-malas. Não vai entrar o quê? Uma pata, talvez. Um pedaço de uma perna do elefante. E só. E eu não vou conseguir. Isso é uma limitação do elefante? Ou é uma limitação do porta-mala do Fiat Uno que não cabe o elefante? Então o ser humano, o problema dele, dos filósofos modernos principalmente, é falta de humildade, né? Os filósofos antigos, eles tinham essa condição de fazer uma reflexão, chegava a um tal ponto que falava, opa, peraí, o que ordena a realidade é um logos divino que nos transcende. Eu tenho que ter uma relação contemplativa com esse logos divino. Não é uma relação de possessão, de domínio racional. Dá para entender? Esse é o problema. Na verdade, essa é a solução. Tá? Mas, enfim. Porque o pessoal vai falar, irracional, o amor é irracional. Irracional é o escambau. A razão não é sua, a razão do amor é de Deus. Você pode aceitar a razão dele e vai ser tudo muito racional, ou então você pode querer tentar explicar as coisas na sua razão e aí você está lascado. Digo isso para que fique claro que considero as filosofias das evidências, demonstrações e raciocínios inferior à filosofia como modo de honrar a verdade no que ela tem de mais divino, sua inefabilidade e transcendência, um reflexo de Deus como abscôndito e inalcançável. E é por essa razão que não me importo em trabalhar o sentido da mônada no meu próprio sistema com a composição dos corpos, por exemplo. Aliás, não alcançou já a física moderna um tal nível de sofisticação que mostrou a fraqueza desse tipo de ideia? Então veja só, quem perguntasse assim, como é que você explica então que as mônadas, né, que você definiu aqui, elas não têm uma extensão, né? É uma unidade espiritual, né? É um ser, é uma unidade espiritual, metafísica e ontológica. Então ela não possui extensão. Se ela não possui extensão, como é que ela pode existir no mundo real, entre aspas, né, como se o espiritual não fosse real? No mundo real, entre aspas, físico, que é feito de corpos extensos. Esse é um problema, é uma aporia que, aliás, não é uma aporia para minha definição de mônada, é uma aporia até para o Leibniz. O pessoal questiona até a filosofia do Leibniz, dizendo que é um problema e tal. Veja só, não é problema nenhum, porque o objetivo desse nível de reflexão metafísica não é a explicação dos corpos físicos. O que, aliás, do ponto de vista da contemplação das qualidades divinas, é a coisa mais fácil que tem. Depois que você aceita a supremacia divina e a realidade que deriva da manifestação da potência divina, é muito fácil você entender que os corpos são produzíveis com qualquer configuração que seja viável de acordo com a possibilidade universal que é o Logos divino. Então, e eu falo, já não alcançou a física moderna um tal nível de sofisticação que mostrou a fraqueza desse tipo de ideia de tentar ter a definição
das coisas físicas, porque quando você vai na física moderna, a mais avançada, você chega na física quântica. A física quântica é uma puta de uma bagunça, meu. Não que não tenha lógica, porque ainda é lógica, é ciência física, né? Tem lógica. Mas é uma bagunça no sentido que ela invalida a lógica anterior da física anterior. Onde as coisas eram tudo bonitinho, entendeu? Tudo mais organizadinho. É meio bagunçado o negócio no sentido que tem uma lógica, tem uma razão, mas essa escapa do domínio humano. Quer dizer, a própria pesquisa física já chegou, está chegando, parece, no limite dela. Que é reconhecer realidades que já não são mais físicas e interferem na realidade física que é estudada. A coisa mais óbvia na física quântica é a mudança da realidade observada, estudada por experimentos científicos, com método científico, é a mudança da realidade conforme a presença ou a ausência de um observador. Isso aí deixou os caras malucos. Né? Porque para eles a realidade tinha uma integridade física independente de qualquer coisa. E eis que o mundo das coisas físicas está inserido num universo maior que contém as coisas físicas. Então, assim, um escolástico, por exemplo, um filósofo escolástico, ou mesmo um antigo aristotélico, observaria a física quântica e diz assim, tudo bem, não tem problema nenhum. As opções da física quântica são totalmente aceitáveis. Por quê? Porque existe o Logos, existe a organização cósmica que vem do primeiro motor imóvel, existe o sumo bem, que atrai todas as coisas e tal, então tá tudo certo. As coisas físicas são ordenadas por potências que não são físicas. Por quê? Porque até o Sr. Kant, a metafísica fazia parte da ciência. Não fazia nem parte, ela era a mestra da ciência. Né? Para a ciência, a física, a filosofia primeira, né? Melhor dizendo, a filosofia primeira era a própria metafísica, a rainha das ciências. Quer dizer, primeiro você entende os princípios fundamentais, os arcai e os logoi. E aí você faz a sua pesquisinha aí, física, a partir desses princípios. Quando você tira a metafísica, aí você fica só na pesquisa física. Mas mesmo assim, se você é honesto o suficiente, você faz a sua pesquisa, os seus experimentos físicos e chega lá na conclusão de que tem algo não físico interferindo no físico. Embora os caras, é um hábito da física, obviamente, porque para martelo tudo é prego. Então a física fica inventando novas possibilidades de fenômenos físicos para explicar o que eles não conseguem explicar. Isso vai dar em aporias, por sua vez. Então, não é o conceito de mônada que tem aporia. Para quem aceita a metafísica antiga, medieval, enfim, a metafísica, né, como possibilidade, não tem aporia nenhuma em mônada. Mas mesmo os físicos, né, que têm os seus princípios lá de método de pesquisa, investigação e experimento, eles chegam em aporias também, porque eles inventam teorias que eles não conseguem explicar. Então tem uma parte da física que já está virando ficção científica. E os caras, alguns deles não estão percebendo isso. Alguns percebem, tá? Alguns percebem. Tem físicos aí, cientistas muito honestos, que eles falam, gente, o negócio aqui tá ficando complicado. Eles falam dentro do grupo de estudo deles, dos físicos. Eles falam, gente, tá ficando complicado isso aqui. Opa, foco. Tá ficando complicado, porque agora nós temos que apelar para conceitos que não são nossos, não é da nossa ciência. Não. Normal, natural. Em torno do bom e velho conceito de substância, e entendendo o mundo desde um ponto de vista espiritual, o que me importou foi localizar os seres na sua relação bem definida com o Criador e entre si, desde o ideal do bem. E esses foram localizados, no meu ponto de vista, como essas substâncias irredutíveis da experiência do amor, como amados e amantes, sempre com vistas ao bem como causa final e suprema de todas as coisas. Então, no meu sistema, tá tudo encaixado e funcionando muito bem. E as pessoas vão falar, é lógico, é um sistema idealista, você está inventando tudo, não tem que investigar nada. Não é bem assim, existe uma lógica assim, existe uma investigação, mas ela é de outro tipo, que o pessoal mais moderno não está acostumado a fazer. Né? Por isso que se pratica injustiça com Leibniz, ou com Platão, Aristóteles, seja quem for. Tá? Mas a questão é a seguinte, vocês fazem uma coisa com uma certa lógica que funciona num certo sistema, e outra pessoa usa uma lógica análoga, mas diferente, para resolver problemas de natureza diferente, e aí você fica falando que aquilo ali é irracional. Não é não, é uma outra forma de raciocinar. É por isso que esse tipo de filosofia naturalista é uma prática, estou falando, né, como consequência do que eu disse da definição do meu sistema. É por isso que esse tipo de filosofia naturalista é uma prática inferior e mais ou menos dispensável para a humanidade, a não ser que seja um hobby para alguém que goste de pensar nessas coisas. Afinal de contas, não adianta falar para mim que a tecnologia vai ser derivada
da pesquisa científica, porque não é assim, tá? Existem provas muito abundantes disso na história da humanidade inteira e até hoje. A praxis, ou seja, a arte humana de fazer uso de tecnologias e materiais para obter determinados resultados, ela precede a razão que explica as condições pelas quais essa arte foi possível. Tá bom? Ah, mas não foi o que me ensinaram na escola. Não é problema meu. Assim como Deus é a luz da luz, a origem não material da primeira matéria-prima, ou melhor, supramaterial ou metamaterial, também toda mônada é capaz de uma criatividade ad nihil, a partir da concessão amorosa da potência divina. Aqui eu já estou explicando um conceito que eu uso, principalmente no meu último livro, que é a Coruscância, que é de criatividade monádica. Existe uma criatividade monádica e ela deriva da potência divina, que é uma concessão para as criaturas que realizam a sua individualidade, a sua individuação monádica. Uma linha pode ser uma extensão formada por pontos não extensos, porque a unidade é a forma do ser. Então aqui eu estou tentando responder o problema da aporia da mônada, do pessoal que não pode ser mônada, não pode, porque a mônada não tem extensão e os corpos têm extensão. Então eu vou repetir. Uma linha pode ser uma extensão formada por pontos não extensos, é um problema da geometria, porque a unidade é a forma do ser. Isso aqui é um conceito metafísico, filosófico, não é um conceito físico, e nem geométrico. Então a matemática, a geometria e a física não conseguem entender isso aqui, que é uma coisa, assim, primária na metafísica. Faz parte dos arcai. O primeiro princípio é da unidade. Vou até repetir essa frase. Uma linha pode ser uma extensão formada por pontos não extensos, porque a unidade é a forma do ser. Estranho seria qualquer coisa ser formada por uma substância que não fosse nada ela mesma. Se você pensar, é fácil entender isso aqui. Se você só pode ter corpos que têm extensão compostos por outros corpos menores que possuem extensão, você vai reduzir isso aí ao infinito e vai chegar aonde? No nada. Ou você chega no nada, ou você não chega numa causa identificável como a primeira. Então isso aqui é Aristóteles puro, né? Você precisa de uma primeira causa que move todas as outras e não é movido por nenhuma, que é o que Aristóteles chama de primeiro motor imóvel. Tá? Então essas aporias, entre aspas, né? Problemas insolúveis da física moderna, da matemática, da geometria, blá, blá, insolúvel é uma bisnaga que é. Vai lá e aceita a metafísica tradicional, que resolve assim, ó, em 2 minutos. Só que tem que aceitar que existem princípios fundamentais da metafísica que são autoevidentes sem demonstração, como aliás na sua ciência também tem. A metafísica também tem. E aí? Você vai querer... É engraçado, né? Então eu tenho a geometria, a matemática e a física, e eu tenho axiomas que eu considero autoevidentes, porque a minha lógica explica tudo. Então tá bom. A metafísica tem também princípios axiológicos autoevidentes que não podem ser provados. Mas você quer entender os princípios com a mesma lógica que você usa para os objetos inferiores da realidade. Não dá, porque a metafísica é a própria ontologia geral, a explicação de todos os seres. Então transcende a realidade de cada ser particular, que você pode estudar com uma ciência particular. Dá para entender? Ou tá complicado? Estranho seria qualquer coisa ser formada por uma substância que não fosse nada ela mesma. Então, a unidade ela tem que ser a forma do ser original de qualquer manifestação composta futura. De qualquer corpo, qualquer realidade composta que seja extensa. Né? Ou seja, o que eu estou dizendo aqui basicamente é o seguinte. A realidade é espiritual. Tá? E o físico é derivado, é uma manifestação do espiritual. É aí que você tem extensão, é aí que você tem todos os fenômenos que a física estuda no seu escopo, tá bom? Estou dizendo isso, o fundamento da realidade física é espiritual. Sem a unidade, agora usando Plotino, né? Falei um pouco de Aristóteles e Leibniz, agora eu vou falar um pouco Plotino. Sem a unidade não há multiplicidade. E até Pitágoras também. Isso aqui é Plotino, mas é Pitágoras também. Sem a unidade não há multiplicidade. O mundo das extensões puras não criadas, ou seja, não derivadas do arbítrio divino, é um mundo impossível. Ou seja, um mundo causado por causas intermediárias sem uma causa primeira não pode existir, porque a primeira causa não teria gerado as intermediárias, que são aquelas que você entende com a sua ração. Com a sua razão desse tamanho, entendeu?
é da unidade primordial de Deus que derivam todos os seres contingentes, e da mônada suprema incriada que derivam todas as mônadas criadas, das quais deriva toda a realidade extensa possível em consequência. Então é o seguinte, minha gente, aqui eu fui um pouquinho além do que deveria, né, para explicar a minha definição de mônada, mas é bom, assim, mostrar como é que funciona aqui para até o pessoal que gosta de filosofia não estranhar que é diferente. O negócio aqui é bem diferente, tá? Mas é diferente para o pessoal mais moderno. Se você pega um Leibniz, que é o quê? Século XVII, né? O Leibniz já manja de tudo isso aqui que eu estou falando, muito mais do que eu, aliás. Ontem eu estava lendo alguma coisa que ele escreveu sobre a evidência de Deus ser tanto a priori quanto a posteriori. Deus é necessário tanto como juízo de fato como como juízo de razão. Juízo analítico ou sintético, para usar a linguagem do Kant. Então, não precisa ir numa filosofia muito longínqua para alcançar essas coisas, tá bom? Mas tem que querer. Então você não quer, você quer ficar com a filosofia moderna que você está achando o máximo? Fica, não é problema. Eu trabalho com isso aqui, tá bom? Então quem quiser me entender nos meus termos, esses são os meus termos, tá bom? Muito obrigado a todos. Tem dúvida? Deixa comentário no vídeo, manda e-mail ou mensagem no WhatsApp, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.